me ajudar mais uma vez aqui nesse bate-papo, alguém que está inteirado totalmente do assunto, Danilo Shoa, é o cara que faz aí os cortes do Eu Acredito Podcast, então toda a treta, todo o sensacionalismo aí das thumbnails e dos títulos, a responsabilidade é desse rapaz aqui, ó. Toda minha, né, Fábio? É ele que faz vocês me criticarem. Uma alegria, obrigado meu amigo, tamo aí, vamos bater esse papo legal. Hoje você não precisa nem de ser PhD em informática ou PhD em tecnologia da informação. Você hoje está tendo acesso a tantos canais e redes sociais e quando você imagina que o Facebook começou ali em 2004, né? Então ali a gente ainda estava vivendo algo de os humildes começos de um século que já começou eletrizante com aquele fenômeno lá da queda das Torres Gêmeas, no 2001. Ali realmente foi um divisor de águas, né? Eu lembro que eu estava em outubro de 2000, né? Aí a turma estava falando que 1000 passará, 2000 não chegará. Isso é coisa antiga, isso é coisa de gente que nasceu lá na década de 50, que é o meu caso, né? Então a turma da década de 50 tinha um professor de ciência aqui no colégio Paulo VI, né? E ele falava que a cibernética ia ser o grande divisor de águas, né, das comunicações. Porque quando aconteceu de surgir a televisão, isso lá em 1950, né, dia 18 de setembro, muita gente achava quase que impossível, né, a televisão se tornar... A televisão era das elites. Acho que São Paulo tinha 500 aparelhos, né? Belo Horizonte só veio conhecer televisão em 1955, né? TV Itacolomi, sempre na liderança, Canal 4, Belo Horizonte, Minas Gerais. E aí teve o suicídio do Vargas um ano antes, a eleição. Aí em cima do caminhão lá em Jataí, em Goiás, apareceu um gaiato lá e falou com o Juscelino, né? Se ele conhecia a profecia de São João Bosco, né? E São João Bosco previu, teve uma visão dos paralelos. É uma matemática, uma engenhoca meio estranha, mas que faz um certo sentido. E outra coisa que faz um certo sentido é que o Juscelino, ele tem o DNA mineiro, né? Parece que a mãe dele, professora Júlia, era da cidade de Diamantina, e o pai dele parece que era tcheco, né? É estrangeiro. Mas nada contra estrangeiro, porque os estrangeiros, eles, na verdade, eles vieram, porque o Brasil na verdade, o Brasil sempre foi aquela eterna colônia, né? E eu lembro discutindo com o professor de história, ele era holandês, e quem é de São Paulo sabe que Olambra é 1948, mas os holandeses já estiveram aqui antes, lá São Luís do Maranhão. E só para encerrar essa prosa, eu estava vendo um testemunho forte do Rafael Ilha, não é? Aí ele cita o cavalo branco da ganância, não é? Aí ele cita que os 3 garotos que são... oh, meu Deus. Como é que fala, meu Deus? Inseminação artificial. Aí você vai lá no Pelé também, eu acho que o Pelé foi inseminação artificial. O Roberto, ele não pôde fazer, não sei se ele não quis, o que aconteceu. Depois que ele teve os filhos dele com a Anice, eu acho que o Roberto fez a tal da vasectomia. E um dos motivos que a Miriam Rios deixou o Roberto, ela fala maravilhas do Roberto. Assim como a Vanusa fala maravilhas do Antônio Marcos.
E ela fala que o Antônio Marcos só tinha um defeito, né? Que o Antônio Marcos tinha um defeito que ele era um poeta, mas ele caiu em depressão, muita depressão, né? Mas ela nunca teve assim uma unha para falar do charme do Antônio Marcos, que era um poeta muito sensível e ele foi ruim para ele mesmo, né? Ele morreu em abril, eu lembro disso direitinho, que estava aqui em Belo Horizonte, um mês antes. O meu amigo Wagner, né, Sadi, ele estava lá nesse evento. Foi o aniversário de 70 anos do Odair Pinto, né? E esse negócio da morte do Antônio Marcos foi uma coisa muito louca, porque em abril de 1992, aconteceu também em Belo Horizonte uma coisa muito esquisita, mas põe esquisita nisso. O William e o Wellington, né, dois irmãos, e eu não quero assim falar os pormenores, porque é uma coisa muito pessoal minha, e a minha filha era a cara da filha da Jocélia, né? E a reportagem da Rádio Tatiaia foi para lá, e como o bairro da Ana Clara eu conheço na palma da minha mão, e então eu sei que foi uma coisa horrorosa, né? Eu quero abrir um parênteses aqui, porque eu fui carteiro e telegrafista de 1974 a 1986, então eu sei o que eu estou falando. Aí aconteceu essa tragédia, né? E o nosso Pádua, que era o artista global, eu não lembro mais o nome da novela que estava passando. Inclusive quem ficou muito prejudicado com isso foi o Roberto Drummond, porque o Roberto Drummond tinha feito o Ilha do Furacão, e para todos, menos para mim e para outros que são de Belo Horizonte, que conheceu a Ilha do Furacão. Ela existiu, né? A Ilha do Furacão existiu. Eu tive no quarto onde ela ficava, né? Eu era criança, garoto. E depois eu fui lá como carteiro, né? Então eu sei o que eu estou falando. E eu estava lá no dia, inclusive, que eles fizeram o Ilha do Furacão, fizeram a cidade cenográfica de Ilha do Furacão, e eu fui um dos figurantes. Eu estava lá na Praça da Liberdade, aqueles carros customizados da época, né? Aquele par de olhos azuis, né, da atriz que levou a Ilha Furacão para o cinema. E o meu amigo Ivan Drummond, primo do Roberto Drummond, né? O pai dele também foi jornalista. Eu tenho até um jornalista amigo meu que trabalhou com o pai do Ivan Drummond. O Ivan Drummond ele achou interessante, ele teve acesso a algumas informações, ele sabia quem era Carlos Cunha. O meu primo também foi do caderno de informática do Estado de Minas. Edifício Inteligente, né? O San Diego, lá nos Cabral. Então, só para resumir, né? E depois eu quero fazer um vídeo bem elaborado. Essa história é muito louca, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é que esses eventos mundiais, eles monopolizam o mundo, né? Quando o Brasil ganhou aquele primeiro mundial lá em 1958, aí eles idolatraram, né, que foi, né, a interferência de uma divindade santa, né? Aí diz que o Brasil até vestiu o manto azul, né, da santa. Essas coisas da cultura, do sincretismo religioso, né? Então, isso aí também Paulo enfrentou lá em Efésios, né? A rainha que desceu do céu. Meu irmão, o único que desceu do céu e para lá subiu, né? Isso está na Bíblia, não é eu que estou falando, não. Foi Cristo, né? Ele desceu às partes mais baixas da terra. Agora, esse assunto bíblico ninguém gosta, porque a Bíblia ela não tem contradição na Bíblia. Se você pegar a Bíblia e ler de Gênesis a Apocalipse, você vai chegar a uma única conclusão. Nenhum ser humano, nenhum intelectual, nenhum grande PhD, nenhum grande escritor, nenhum grande desses caras hoje, guru aí, né, Chico Xavier, Joaquim da Silva, não sei não, ninguém tem o domínio desses 66 livros que um entrelaça entre o outro, né? Se você ler Gênesis, aí você vai ver que Daniel fala a mesma coisa, que Apocalipse é uma relíquia. É uma relíquia. E ninguém entende quem que são os 4 cavaleiros de Apocalipse. Mas agora já está se desnudando, né? Pelo menos um, com certeza, já está aí, né?
quando fala dos cavaleiros, do cavaleiro branco, cavaleiro amarelo, não é? O amarelo, na verdade, é green, isso aí é uma linguagem de tradução, né? E é o Império Sírio, lá na época da Radassa, né? Na época de Mordecai. Quem conhece a Bíblia sabe o que eu estou falando. Não estou falando bobagem, não. Agora, tem uma série de podcasts, esse que eu estou acabando de ver, tem outros com o Lamartine, com essa Camila, que é um doce de pessoa, com a tiazinha, com a feiticeira, com muita gente, principalmente mulheres. E eu estou vendo que as mulheres estão dominando o mercado da tecnologia da informação, porque elas não tinham vez e voz, não é? Nós estamos aí comemorando agora, quarta-feira, o Dia da Consciência Negra, né? Eu tenho negro, muito negro na minha família, né? Ouro Preto, Orozimbo, foi de Ouro Preto, né? Ele sofreu não sei se foi um AVC lá na década de 50. Minha tia Cecília teria feito 100 anos, né? E a nossa Hilda Furacão também era de dezembro, né? A Hilda Furacão ela foi descoberta pelo Ivan lá em 2014, no famigerado 7-1, né? E ela ainda estava viva, ela estava viva lá na Argentina, ela era a rainha do Boca Juniors, né? O Paulo Valentim, né, que levou ela do Atlético, ele jogava aqui no Atlético Mineiro. O Baldo Miranda está vivo, o Baldo Miranda, eu vou puxar a língua dele, mas essas coisas é muito pessoal, a gente não pode... Mas eu lembro do Pelé, aqui em Belo Horizonte, ele veio buscar o Dirceu Lopes, ele queria levar o Dirceu Lopes para o Cosmos, 75. Em 75, o pastor Márcio casou com a Renata, nasceu a Ana Paula em 76. Teve um acidente com o Roberto Batata, né, que faleceu. Na mesma semana, meu irmão estava com 14 anos, estudava do lado ali do Salão Novo do Barro Preto. Eu vou encerrar aqui, mas é um assunto que eu quero pormenorizado, colocar datas, e é impressionante. Diz que o raio não cai duas vezes. Caiu, né? Em 23 de novembro de 81, a inédita Libertadores, o Cruzeiro já tinha ganho e o Santos tinha ganho duas. O Flamengo foi o quarto a ganhar a Libertadores, né? Com o Zico e com o Raul. O Raul é o único goleiro, tirando o goleiro do Santos, que teve o privilégio de ganhar um Mundial e ganhar duas Libertadores, e disputou 2 Mundial, inclusive contra a Alemanha, que era a base da seleção de 74, e eu estava no Mineirão, né? Ficou um 0-0 maravilhoso, né? Então, se a seleção de 2014 tivesse uma unha daquele Cruzeiro, ela tinha ganho da Alemanha. Porque o Cruzeiro enfrentou, o Bayern de Munique tinha 8 jogadores da seleção campeã de 74, né? E o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro empatou, foi uma noite de chuva, muita chuva, mas faltou pouco para o Nelinho fazer um gol, teve uma outra jogada com o Joãozinho, e infelizmente em 77 o Palhinha fez muita falta, né? Depois o Cruzeiro vendeu o Palhinha para o Corinthians, mas é uma história muito maluca. E naquela época era muito difícil você ganhar dos argentinos, porque lá eles tinham o apito amigo, né, como dizia o Milton Neves. E também o Maradona fez um gol de mão, foi uma vergonha aquilo, uma vergonha, né? E na época não tinha esse negócio do VAR, mas o Joãozinho também fez uma coisa incrível, né? Quando ele fez o 3-2 lá contra o River, foi uma coisa assim fenomenal, rodou o mundo, né? E a Nádia Comaneci já ganhando lá as medalhas de ouro lá no Canadá. E agora a nossa Rebeca Andrade roubou a cena, né? Roubou a cena. Galera, é isso. Eu estou assim orando porque eu acredito que nós estamos, né, chegando no divisor de águas muito grande. E promete que novos tempos, vir novos céus e nova terra, o mar já não existe. Mas vamos prestar atenção nos sinais, vamos ler a Bíblia, vamos participar,
mas não tiro o olhar da igreja, tá? Procura congregar, procura ir numa igreja. Ah, mas todo pastor é ladrão. Não é não. Tem muito pastor sério, tem muita mulher séria. Eu fui no Ore Comigo no Mineirão, foi uma coisa maravilhosa, né? E Jesus cura, né? A palavra de Deus fala que ele veio para libertar os cativos. Que o Jesus abençoe a todos. Amém.